Irmãos em Cristo Jesus e amigos seculares, eu vos saúdo na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para dar sequência a este trabalho, pelo qual eu peço a Deus que me dê sabedoria e discernimento e que me use como ferramenta para edificar a todos os lares. E quero agradecê-lo por todas as oportunidades que ele tem me propiciado, agradecê-lo pelo ar que tenho todos os dias e o alimento que ele me coloca na mesa. Quero agradecer pelos livramentos que ele tem me dado. É o que peço em nome de Jesus. Eu quero falar hoje a respeito de um tema que o Espírito Santo me toca no coração. A palavra de Deus atua. Eu separei aqui 6 tópicos e quero dissertar e aplicá-los nas nossas vidas. Primeiro tópico: salvando o homem. Em Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte: portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Aqui fala de costume imoral. Em outras versões nós vamos ver imundície, impureza. E fala também de má conduta, que não é nada mais que uma abundância de maldade. Tiago está falando de desejos que contêm depravação, quando diz a respeito do costume imoral. E quando fala de má conduta, ele está nos alertando quanto à impiedade espiritual. Nós somos ensinados, como cristãos, a ser vigilantes, a fugir da aparência do pecado. Somos orientados a receber a palavra, assim como o tronco recebe o enxerto, para que o fruto que for produzido possa ser de acordo com a natureza do Evangelho anunciado. O desígnio da palavra de Deus é tornar-nos sábios para a salvação. A palavra de Deus é o veículo para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus atua na minha vida e na sua vida. Eu e você temos certeza que somos salvos. Eu e você deixamos os costumes imorais e as más condutas. O segundo tópico: libertando o homem. Em João 11:44, registra o seguinte: e o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de panos, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Nós devemos recordar que sempre existiu diferenças nas ações e no poder de Cristo em relação aos homens de Deus que realizavam prodígios. Elias, Eliseu, Pedro, Paulo ressuscitavam os mortos, mas como servos que eram, e por súplicas. Mas Jesus Cristo o fazia por autoridade própria. Lázaro estava todo amarrado, e isso não foi obstáculo que impedisse Lázaro de atender a ordem de Jesus ao mandá-lo sair do túmulo. Basta crer e obedecer. Jesus pagou pelos nossos pecados. Jesus
nos liberta das trevas e Jesus nos levantará do túmulo para irmos morar com Ele nos céus. E nós só temos que desatar os nós e curar as cicatrizes deixadas pelo pecado. Eu e você estamos libertos dos vícios. O terceiro tópico, julgando o homem. Hebreus capítulo 4, versículo 12, nos diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. O apóstolo Paulo está nos alertando de que a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. É a espada de dois gumes que sai da boca de Cristo. Ela faz a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. O apóstolo quer nos dizer que a palavra de Deus faz com que uma alma que outrora tivera um espírito orgulhoso e perverso se torne manso, humilde e obediente. Paulo está nos transmitindo, bem como para os que ele endereçou esta carta, que a palavra de Deus é penetrante e discernidora para o nosso espírito e que sem ela seríamos alvos fáceis para o inimigo. Eu pergunto para mim e para você, meu irmão, nós estamos aptos a enfrentar o tribunal de Cristo? O tópico 4, purificando o homem. Efésios capítulo 5, versículo 26, nos diz o que segue. Ele fez isso para dedicar a igreja de Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. Novamente, o apóstolo Paulo está exortando a igreja, especificamente em relação ao sacramento batismo e à pregação e recepção do Evangelho como princípios básicos para a santidade, libertação da culpa, da contaminação e do domínio do pecado. O batismo, a pregação e a recepção do Evangelho são os meios que nos dignifica e nos fazem igreja gloriosa e membros do corpo de Cristo. Eu e você estamos livres do pecado e fugindo da aparência do pecado. Eu e você estamos livres de impurezas. Tópico 5. Consolando o homem. Hebreus 6, versículo 18. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas, e a respeito delas Deus não pode mentir. E assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo deixa claro que Deus jamais quebraria uma promessa ou falsificaria um juramento. A promessa e o juramento de Deus são tão imutáveis quanto o próprio Deus. Em Deus não há mentira, porquanto isso seria contrário à própria noção da divindade. É como se o próprio Deus dissesse que, se infiel fosse, como a sua palavra, ele deixaria de ser Deus. Se nos mantemos firmes em Cristo, é devido à confiança e à fé em Deus, pela sua fidelidade, justiça e misericórdia. Deus está sempre consolando o seu servo. Deus
está sempre nos permitindo uma melhora espiritual, onde possamos nos santificar gradativamente para continuarmos a nossa caminhada no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Eu e você devemos crer que Ele nos diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, e que Ele é o refúgio para os oprimidos e uma torre segura na hora da adversidade. Tópico 6. Santificando o homem. João capítulo 17, versículo 17 nos diz: que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Devemos nos colocar nas mãos de Deus e lembrarmos das palavras do apóstolo Paulo, quando disse: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você estamos nos conservando irrepreensíveis em todo o nosso espírito, alma e corpo? Que Deus nos permita transmitir esta mensagem para que todos os lares sejam edificados. É o que peço e agradeço em nome de Jesus. Aqui me despeço. Fiquem na paz e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, se assim Deus o permitir.